Vamos lá. Essa aqui, Quantos acharam? essa daqui eu deixei, tá filtrando do dia 12, que foi do sábado até hoje, né? Como é que você tá? Tá. No sábado eu não tive nenhuma compra, né? Tô até pegando aqui tudo. No sábado eu não tive nenhuma compra, mas no domingo eu tive 4. Uhum. E aí não teve mais nada hoje. Tá. Teve 4 compras, você conseguiu rastrear de onde saíram as outras? Consegui. Eu fiz até uma análise aqui, eu coloquei tudo arrumadinho e eu coloquei aqui. O grupo, desde quando vendeu, o grupo 9, esse aqui, o público 9 vendeu 1, Uhum. o público 1 vendeu 2, o público 4 vendeu 1, o público 10 vendeu 1, o público 7 também vendeu. Aí o resto, o 7 e o 0, o aberto. Pra você ter uma ideia, o aberto que a gente desativou, ele teve 2 vendas recusadas no sábado, e mesmo bloqueado sem usar. Uhum. Foram esses. E aí o que eu reparei que o que mais vendeu foi o que eu fiz, e pela métrica que eu fui ver do posicionamento, o Instagram, o Story do Instagram vendeu 5, o feed do Instagram, eu falo assim, de finalização de compra, né? Uhum. 5 no Story do Instagram, 1 no feed do Instagram, 2 no Reels do Instagram e 1 só no Story do Facebook. Tá. Nesse caso, o público do 1, público do 9, do 4, até o aberto, esses que venderam, você mantém o público, e como você já achou o público e o criativo, esses vão ser os públicos que você vai manter. Os outros, não é que eles não vão vender, mas agora o seu foco é aumentar o lucro nesses que deram certo. Certo. Esses daqui, ó, eu vou tirar. Esses que eu marquei aqui foram os que venderam. Tá. Aí, nesses conjuntos em específico, você em cada conjunto pode estar criando mais cópias do anúncio para você poder escalar dentro desse público. Vou dar um exemplo com um por vez. O 04 já tem um conjunto, mas aí como ele vendeu, você pode, por exemplo, para esse conjunto, tá fazendo no dia ali 10 cópias, e todas que venderem vai ficar ativa. O que não vendeu, você já desativa no mesmo dia. E a mesma coisa indo fazendo com os outros dentro do orçamento. Se você não conseguir fazer 10 com todos, você vai fazendo 3 com todos, mas dos que venderam, criando mais cópias para você fazer a escala horizontal primeiro. Tá, então esses. Então tem 1, 2, 3, 4. Desses 5, por exemplo, eu vou fazer 3 cópias de cada um. Tá. E aí você já aumenta o orçamento dentro do que você pode estar investindo para ver qual vai ser o resultado do dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, por exemplo, hoje, só para você ver, hoje teve muitas sinalizações de compra, tá vendo? Dentro desses, até dentro deles, ó, esse daqui aberto teve muitas, mas não. Eu até ativei ele de novo. E a pergunta é, pelo não ter vendido no sábado e não ter vendido hoje, esse produto é um produto que eu posso escalar? No caso está muito no início para dizer que não dá para escalar. O que pode acontecer é porque as fatias são muito importantes no resultado. Então pode ser que o público, por exemplo, é mais comum do que as pessoas imaginam. O que vende durante a semana, às vezes não vende no final. Mas aí o que você pode fazer, se você só consegue vender durante a semana, igual tem várias pessoas que só conseguem, só sobe anúncio na semana. E às vezes tem gente que não consegue, e esse dado é o mais delicado de todos. Tem gente que não consegue sustentar uma campanha por 3 dias. A campanha vendeu no dia, ela já desativa porque ela não consegue acompanhar o lucro crescendo. Então, se você vê que no mesmo dia você consegue deixar o anúncio rodando, você deixa, mas você vê que quanto mais ele vai rodando, 2, 3 dias, você vai perdendo lucro. Então todo dia foca em o que vendeu, deixa vendendo mais, finalizou o dia, já desativa os anúncios. Aí vai ficar sempre criando os novos, mas cada um vai ter a sua forma de conseguir escalar. E é importante entender que é sempre literalmente a sua forma, mas conforme você for buscando ter mais dados, e entender que o investimento vai
aumentar a sua inteligência, mais criativos, você vai encontrar criativos, você vai chegar um momento que botou o orçamento, você consegue escalar tranquilamente. Entendi. No caso, hoje eu tô com. Deu 120, eu tô em 127 negativo. É aquilo que você falou, né? Dos testes, porque como não rodou hoje o dia inteiro, essas campanhas todas, hoje não vendeu nada. Todos os outros dias, tirando. E o sábado também não vendeu nada. Então, só resumindo, esses estão marcados, eu vou duplicar cada um 3 vezes e desativar os outros e deixar tacar pau para ver. E aí, principalmente, se você amanhã criou as cópias, o que vendeu você deixa vendendo, o que não vendeu você já desativa. O 06, 03, 02, esses que não saíram venda, você pode, por hora, deixar esses públicos de lado para você não estar gastando orçamento com eles. Entendi. Mas aí é muito importante, Kleber, como antes você vendeu e parou, que agora você busque, se você o foco foi escalar, mais dados para saber o que é que vai dar mais certo para você, se vai ser as vendas durante a semana, horário. Se você vê que, por exemplo, só consegue, o anúncio está vendendo bem até 10 horas da noite, deixa ele rodando só até 10 horas. Mas isso sempre vai ser com base no que você consegue. Aí depois você vai aumentando sua capacidade de análise para que você aumente o resultado também. Entendi. Então, quando você fala rodando até 10, eu pauso ele, eu paro ele, depois volto no outro dia? Desativa ele, no outro dia cria uma nova campanha do zero para estar escalando. Entendi. Isso não perde a inteligência do Pixel, não? Perde, mas todo dia você vai estar começando novamente. Entendi. Mas tem gente que só consegue assim. Então, a questão mais importante se você tiver dificuldade de esperar um anúncio começar a vender e passar de 50 vendas, se for essa forma que você conseguir de estar no início tendo lucro, não tem nenhum problema. O importante é você buscar o que é mais fácil para você estar analisando. Entendi, perfeito. Eu vou fazer isso, aí eu duplico para meia-noite mesmo ou amanhã? Você acha melhor assim? Ou hoje mesmo? Pode duplicar e colocar a partir de meia-noite, que ele vai gastar no horário que ele vê que vai ter a melhor performance. Perfeito. Vou fazer isso. Qualquer coisa a gente vai falando aqui. Obrigado, viu? Eu estava só aproveitando, só que você falou, essa extensão aqui, ó, é o LastPass. Eu salvo a senha só nele e nada no navegador. Perfeito. Até mais. Obrigado. Obrigado, Kleber. Plínio? Então, esse aqui tá só deste mês, né? Deixa eu só mudar o jeito que eu estou compartilhando aqui. Eu peguei os dados, né, dessa conta 2 aqui, compilei tudo, e aí eu cheguei num resumo, né? No total foram 16 vendas, e aí, né, com base nessa primeira análise, eu subi esse último anúncio agora só para homens entre 45 e 55 anos, baseado na métrica de compra, né? CPC, CPM e aí seguem, né, as outras métricas. E aí eu subi, foi sábado, não, na verdade eu subi ontem de manhã, programei para sábado 22, aí rodou, gastou pouquinho, né, na madrugada, rodou no domingo e hoje o dia todo, né? Ao longo do dia, esses dois aqui, né, o que eu modelei, o 4 e o 5, eles estavam bem no domingo, depois eles foram piorando muito, o CPC subiu muito dos dois, aí eu parei eles agora à noite. E deixei somente esses dois primeiros. Aí minha dúvida tem sido a seguinte, o CPC, ele tem variado um pouco entre 1,30, às vezes 1,40, né, pelo orçamento que já gastou. E aí eu queria saber o seguinte, se ainda é saudável manter com o CPC igual esse tá 1,30 aqui, mesmo com CTR bom, só que eu estou achando o CPM alto. Enquanto estiver dentro do CPC, que geralmente dá lucro, pode deixar, mesmo que o CPM esteja um pouco mais alto. Agora está mais alto
para todo mundo, o mercado inteiro em peso, mas o CPC acaba influenciando mais. Então, como tu já pagava na casa de 1,30 a 1,40 e está 1,29, então pode estar deixando. Tá, agora outra pergunta. Tem algum jeito de baixar o CPC? Melhorando a CTR e fazendo mais testes de público e criativo. Exemplo, se você pega os mesmos criativos e coloca em públicos diferentes, você vai encontrar um CPM menor porque tem um público que tem menos pessoas que está investindo. Então, se esse público estiver dando lucro, justamente por estar um CPM menor, você consegue escalar mais. E quando você faz mais criativos, se você pega um único público, você fez 5 criativos, você vê que o criativo, a qualidade dele influencia também no CPM. Então, ter mais criativos com a qualidade boa vai fazer com que o Facebook reduza o CPC. E por mais que as pessoas usem texto, e que você pode também usar quando for necessário, mas quanto menos texto você conseguir colocar na imagem, tende a ter uma CTR maior, que consequentemente aumenta também a qualidade do desempenho, do engajamento e reduz o CPC. Tá. Ô, Aécio, um outro ponto. Essa segmentação que eu fiz, né, eu coloquei mais específico ali, eu fechei de homens, somente para homens de 40 até 55 anos, e pus mais alguns direcionamentos lá. Direcionamentos não, desculpa, alguns posicionamentos que foram os posicionamentos que deram resultado. Foi feed do Facebook, feed do Instagram, e os stories do Facebook e do Instagram. Isso pode aumentar o CPC ou o CPM? Aumenta, mas é melhor às vezes ficar pagando um pouco mais caro e ter uma conversão maior de que ter muito clique pagando barato e não converter. Então, quando você coloca, vamos supor que você percebeu que só stories e feed do Instagram que compra. Se você coloca só esses 2 posicionamentos, vai ficar mais caro. Mas uma vez que você mapeou que as vendas só estão saindo de lá, é melhor deixar só esses posicionamentos do que colocar outros, ter clique nos outros, mas não sair venda. Entendi. E uma outra observação também, nessas 16 vendas que eu tive, não aparece a região das compras. Quando eu vou para poder filtrar, né, e analisar o relatório, a região não aparece, só aparece o número total lá. Tem alguma ferramenta que eu consiga buscar de qual região, né, e quais estados saíram as vendas? Tá, nesse caso, a região em específico, se você segmentar agora, pode prejudicar. Porque quando você coloca Brasil inteiro, você tem escala e o Facebook ele fica livre. Porque quando você coloca uma região sem ter muitos dados, pode o CPM subir muito mais. Mais uma pergunta é o seguinte, eu ainda tenho bastante dúvida de como funcionam essas fatias de público aí dentro do Facebook. Tá. E aí eu fico às vezes meio perdido se tem como otimizar mais ou menos. Dentro das fatias, sempre que você puder fazer mais cópias de anúncio, você vai ter um resultado melhor rápido. Então, você criou 10 cópias, que são 10 conjuntos. Um dos 10 vai pegar uma fatia que compra. E acaba isso gerando mais resultado de que você pegar dentro de uma fatia e aumentar o orçamento. Porque quando você aumenta o orçamento, a gente pode entender, para facilitar, que ele foi atrás do mesmo perfil. Então, se ele começou a entregar para uma idade, um tipo de sexo, um tipo de posicionamento, e não está vendendo, quando você aumenta o orçamento, ele continua entregando mais para aquele, por causa que a CTR está boa, a CPC está bom, mas às vezes não está saindo à venda. E quando você cria mais cópias, às vezes rápido, ele já entende ali onde saiu uma venda, 2,
e fica mais fácil de você deixar esses que venderam ativado por mais tempo, e até quando você vai fazer o cálculo, se compensa estar criando muitas cópias todo dia, acaba compensando todo dia você criar muitas. Os que já começam com CPC caro, você desativa, os que estão vendendo bem você vai deixando, e você acaba ficando com lucro se você consegue gerenciar essa atividade de estar fazendo novos e desativando. Tá, no caso aí, a hora que começa com o CPC, vamos supor, alto, eu posso considerar uma análise, sei lá, a partir de R$ 5, alguma coisa assim, ou você acha que talvez deixe gastar mais? Exemplo, você já viu a média do seu CPC a 1,40, e aí você gastou R$ 2, não teve um clique, já gastou acima do que você está esperado. Então, se quiser, R$ 2 desativa. Geralmente, o mínimo que eu espero, já que a média é de 1,20 a 2,50, deu R$ 3, não teve nenhum clique, eu já desativo, porque é o mínimo para pelo menos um clique, para depois ele começar a melhorar. Porque às vezes, se a gente vai segurando até o final do dia, esse é um daqueles anúncios que dá no final do dia e ficou o clique a R$ 9, R$ 10, ficou muito caro. Então você dá um limite, chegou nesse limite, você já desativa ele para não ter prejuízo. Tá, e aqui, Aécio, sua sugestão no caso, eu deixaria rodando, né, esse 6 e 3, ou eu já pausaria e amanhã eu subiria, sei lá, 5 cópias do número 6 ou sei lá, mais cópias desse número 6 para poder testar só ele que está com a métrica melhor. Vai que amanhã, por exemplo, ele que começou bom, amanhã ele oscile e fique ruim. Ou vai que ele continue bom e saia à venda. Então esse eu deixaria ele ativo por conta do valor do CPC, mas você já tendo o orçamento para criar novas cópias, eu já criaria. Se essas novas cópias venderam, eu deixo essa nova rodando e desativo o antigo que não vendeu. Entendi. Então esse aqui você recomenda que eu deixe rodando e aí eu crie mais cópias. Eu vou duplicar essa campanha toda, né? Excluo esses 3 de baixo e crio mais, sei lá, quantas cópias eu conseguir dentro do meu orçamento, não é isso? E aí o que vender no dia você deixa, o que não vender você já desativa. Tá, e a expectativa é que já venda no primeiro dia? Sempre, quanto mais cópias e o criativo é bom, ele tem que vender. Se você cria, e isso serve para todo mundo, desde o Kleber que tinha vários conjuntos, ou qualquer pessoa que tenha 10 conjuntos, 10 cópias do conjunto, R$ 10. O ticket abaixo de 97 não vendeu, tem algo de errado. Ou é o criativo, ou é o público, ou é a oferta. Mas fez isso, vendeu, aí você sabe que está precisando trabalhar mais na otimização. Tá, desculpa que esse pedacinho aí eu não consegui pegar bem, não. Tá. Se você cria 10 cópias, 10 conjuntos, quando o ticket é baixo, justamente por ser um preço mais acessível, às vezes a pessoa precisa resolver esse problema e o preço se torna um atrativo. Então, abaixo de R$ 97, criou 10 cópias de R$ 10, não vendeu, pode ser que os criativos não estão bons, o público ou a oferta. Uma dessas 3 coisas, porque quando tá bom, até se o ticket fosse 297, nessas 10 cópias já sairia à venda. Entendi. Porque o criativo ele tem um peso muito grande no resultado, o público e a oferta. São as 3 coisas que a gente precisa quando está escalando, ter uma copy que para todo tipo de pessoas que estão sendo atraídas, dentro daquele objetivo, a gente consiga converter. Só uma pergunta do público. Eu ainda não segmentei o público. Eu vou começar a segmentar agora. E aí eu segmento sempre um público por vez, né? Não, beleza. Então, você já pode utilizar o mesmo público que está saindo essas vendas e depois você coloca novos públicos para testar.